Olá, olá e olá, líder! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Olá Líder Podcast, o seu podcast sobre liderança. Eu me chamo Júlio Cardoso e sou o host deste podcast. E hoje nós vamos falar de algo muito perspicaz para você da liderança ou você que está conhecendo sobre liderança, que é quais são os tipos de liderança. Eu vou falar sobre os tipos de liderança que existem, vou falar também sobre alguns prós e contras de cada um, e mais para o final, eu vou dizer para você quais são os estilos que realmente se aplicam na prática. Então, fica comigo que hoje tem bastante conteúdo para você que quer aprender sobre liderança. Dito isso, vamos lá. Por que é importante você saber qual é o estilo de liderança? Vamos colocar assim, o perfil de liderança que você utiliza, para que você possa se adaptar da melhor maneira possível. Então, como eu já tenho dito de forma muito costumeira, eu estou muito tecnológico, então deixa as coisas um pouco anotadas para ficar mais fácil e dinâmico para conversar com você. Então, quais são os tipos de liderança que existem? O primeiro tipo de liderança que existe, que a gente vai comentar, é o famoso liderança autocrática ou líder autocrático. Esse líder é um líder que ele é mais diretivo, não tem muita conversa com ele no sentido de diálogo. Ele é mais diretivo. O que precisa ser feito, ele direciona, ele ordena, ele funciona muito bem em situações de crise, porque ele direciona de forma muito assertiva o que as pessoas devem fazer. Cada um dentro da sua função, ele é muito direto ao ponto. Porém, justamente por conta dessa postura, ele é muito usado em situações de crise, esse perfil, de forma muito exagerada, pode gerar um pouco de incômodo com as pessoas, porque dá a entender que ele se preocupa mais com as ações, com aquilo que precisa ser feito, do que realmente com as pessoas ao redor. Bem, esse é o líder autocrático. O próximo estilo de liderança é justamente o oposto desse. É a liderança democrática ou participativa, dependendo de onde você for buscar essa informação. O líder democrático, ele sempre vai buscar conversar com todas as pessoas ao redor para chegar na melhor decisão. É um líder que as pessoas costumam gostar bastante, porque ele trabalha muito a escutativa, é um líder que se importa com as pessoas, ele quer ouvir a opinião de cada um para tomar a melhor decisão. De forma geral, ele funciona muito bem para a criação de conexão com as pessoas, porque afinal as pessoas gostam de ser ouvidas e de ter atenção. Mas este líder, ele tem que tomar cuidado, porque essa questão democrática pode levar muito tempo para a tomada de decisão. E isso não é muito legal, principalmente se você não tem tempo para ter uma coisa tão bem planejada e elaborada. Ainda assim, é um ótimo perfil de liderança para conexão com a equipe. Outro tipo, outra forma, outro perfil é a liderança liberal. Esse tipo de líder, esse perfil de líder, ele, como o nome já diz, ele realmente libera as pessoas para que elas tenham autonomia. Ele dá muito mais autonomia para cada colaborador, para que ele faça aquilo que realmente é necessário, para que ele tome as ações que ele julga serem essenciais para que o projeto ande, para que venda mais, para que produza mais, para que as coisas funcionem. A questão aqui é que este perfil funciona muito mais com liderados mais experientes, porque se você usa esse tipo de perfil de autonomia com pessoas com pouca experiência abaixo da sua liderança, pode ficar desorganizado. Porque se a pessoa não tem conhecimento do que fazer, dar autonomia para ela não vai fazer com que ela saiba o que tem que fazer. Vai fazer apenas com que ela faça sozinha e não necessariamente vai fazer o que precisa ser feito, ou seja, vai fazer de forma correta, um procedimento, uma tarefa, entrar em contato com as áreas de modo correto, vai ser dinâmico, vai ser mais rápido nas suas ações. Não, para quem está começando, precisa de todo um acompanhamento. Mas, para quem já tem mais experiência, é interessante ter um líder que tem esse perfil mais liberal, que toca para você e fala: pode ir que a bola é contigo, eu confio em você. E vai administrando essa situação. Aí nós temos também o líder
transformacional. Nossa, esse nome é grande, né? Transformacional, mas é assim mesmo. Esse é aquele tipo de líder que você olha e você se inspira nele. Ele sempre vai trazer alguma coisa mais voltada para motivação, ele vai pensar sempre em mudanças, em crescimento, em coisas diferentes. É um líder que ele compra a ideia e ele vende ela para você da melhor maneira possível e ele te conquista. Ele consegue fazer uma análise, porque o que ele faz não é simplesmente da cabeça dele, é do nada. Ele não vende sonhos, não é isso. Mas ele consegue identificar as reais oportunidades, possibilidades dentro de uma situação, seja ela de crise, seja ela de mudança, seja ela de renovação de equipe, por exemplo, ou de forma de executar uma tarefa, uma atividade. Esse líder, ele é apaixonante, ele consegue transmitir isso na fala dele, na linguagem corporal. É muito legal trabalhar com esse tipo de líder. O ponto de atenção é que às vezes esse líder se empolga demais. E aí, em reuniões, por exemplo, ele toma muito mais tempo explicando sobre a paixão dele em relação à ideia do que justamente a própria ideia em si. Então, ele pode se estender um pouco, pode ser prolixo. Eu mesmo já fui um líder muito prolixo por muito tempo. E, como eu costumo dizer, um prolixo se reconhece no outro. Tem que maneirar um pouco na quantidade de palavras e ser um pouco mais objetivo, principalmente se você está dando alguma diretriz para a sua equipe. Agora nós vamos para um outro perfil. Esse aqui é um perfil que o nome, inclusive, é parecido, mas é diferente. É o líder transacional. Esse líder, ele tem o perfil das ações dele baseada em recompensas e punições. Ele foca muito na questão de cumprimento de resultado, de prazo, aliás, de meta, de objetivo. E isso não está errado, mas é um modelo muito arcaico. Essa questão de. Não sei se você consegue visualizar isso, mas eu vou tentar descrever aqui. Como se tivesse o liderado no meio, na frente dele a cenoura para ele pegar e atrás dele um porrete, que é o famoso: se você fizer certo, está aqui seu prêmio, se você fizer errado, toma aqui o seu castigo. Isso até funciona, mas tem data de validade. A curto prazo, isso dá resultado. A longo prazo, isso não funciona. As pessoas não gostam de serem vistas dessa maneira, principalmente quando elas entendem o que está acontecendo, quando elas conseguem perceber o jeito como a situação está sendo feita, que a gestão se baseia nisso, não é duradouro, não funciona. Mas, em relação à produtividade, isso tem um pico que funciona absurdamente. E tem o líder também, o servidor. Esse é outro perfil. Esse eu confesso que eu gosto muito. Eu conheci o perfil de liderança servidora quando eu li pela primeira vez o líder do Monge Executivo, do James C. Hunter, que eu já falei aqui algumas vezes sobre ele, tanto ele como o De Volta ao Mosteiro, que é o segundo livro do James C. Hunter, romanceado. Então, a liderança servidora surgiu para mim ali. Na verdade, a origem dela é um pouco mais antiga. O James C. Hunter não criou este perfil. O livro Monge Executivo ele traz uma visão muito clara e romanceada do que é, e isso ajuda muito a compreender, mas não foi ele que criou. Mas o ponto é, o que é a liderança servidora? A liderança servidora, ela vai focar em cada indivíduo. Ele vai priorizar o bem-estar de cada colaborador, ele vai trabalhar para desenvolver cada pessoa e ele sempre vai pensar num ambiente mais colaborativo. Ele se parece um pouco com um líder democrático e ele se mistura um pouco com aquele líder transformacional, mas ele tem muito foco nas pessoas, no que elas precisam para executar a sua atividade, no que ele pode fazer para servi-las para que elas possam ter uma melhor produtividade, um melhor ambiente de trabalho, as melhores ferramentas para execução. É um dos melhores perfis, na minha humilde opinião, para você trabalhar de forma inteiriça, digamos assim, por maior parte do tempo, focado como líder servidor. Claro que isso vai depender também
de qual perfil de colaboradores da sua equipe, como que está a sua jornada de liderança com o seu time. E tem o líder situacional. Este aqui, dentre todos os perfis, é o líder que eu mais gosto. Por quê? Porque ele adapta a sua gestão, a sua forma de liderança ao nível de maturidade da equipe. Então, dependendo da situação, ele é mais diretivo, ele é mais autocrático, ele é mais voltado para a parte transacional, ou ele pende mais para o lado da, da liderança servidora, ou do líder democrático, ou do transformacional. Vai depender muito da situação, do que o momento pede. E eu acredito piamente que na situação que vivemos hoje, o ideal é você se adaptar, porque pessoas são diferentes. Se você quiser conquistar, se conectar com cada tipo de pessoa e ainda assim conseguir alcançar resultados, ficar preso, cristalizado em apenas um modo de liderança, em apenas um perfil, isso vai limitar você. Então, é importante você saber a hora de agir. É a mesma coisa que a gente faz dentro da nossa vida. Você é filho, você é irmão, você se tem filhos, você é pai, você é neto, você é sobrinho. Em cada um desses papéis você age de um jeito. Por mais que você diga que não, eu sou igual para todo mundo. Não, não é. É diferente. Eu costumo dizer isso até para minha sogra. Eu falo para ela o seguinte: a senhora conhece o genro, mas quem conhece o marido é só a minha esposa. Assim como eu falo para minha mãe, é a mesma coisa. Você conhece o filho, mãe, mas você não conhece a versão marido. Quem conhece a versão marido é só a minha esposa. E nós somos assim na sociedade de forma geral, a gente se adapta a cada situação. Então, no frigir dos ovos, qual que é o melhor tipo ou perfil de liderança? Não tem. Você que vai ter que observar o ambiente, observar a situação e utilizar das ferramentas que você tem em relação a cada perfil para aquela situação. Por exemplo, um líder inspirador, transformacional, usar esse perfil no momento de aplicar uma medida disciplinar ou de aplicar um feedback mais incisivo, que precisa ser um pouco mais duro, não faz muito sentido, não é a hora. Vai confundir a pessoa que está recebendo esse feedback. Nessa hora, se o feedback realmente precisar ser mais diretivo, o nome já diz. Ele tem que ser direto. Então, é importante que ali você pegue as nuances do líder autocrático, porque o feedback precisa ser diretivo. Claro que eu sempre vou prezar pelo formato mais voltado para a liderança servidora, mas é inegável que para cada situação você vai precisar se adaptar para extrair o melhor resultado de cada situação, de cada situação que se apresente para você no dia a dia. Porque lidar com pessoas é diferente todos os dias. Você pode lidar com a mesma pessoa de manhã, à tarde já está diferente e à noite já pode ser uma outra pessoa. Entenda isso. Então imagina você trabalhar com várias pessoas por vários dias do mês, cada uma no seu momento, vivendo uma situação. Você precisa tratá-las de acordo com a situação que elas estão passando e da necessidade do seu projeto. Dito isso, como desenvolver o seu estilo de liderança? Aquele que você mais se adequa, aquele que você mais se aproxima, aquele que você mais conversa com ele. Porque entenda, por mais que você fique variando de perfis, haverá aquele que você vai ficar mais tempo. Eu digo isso porque, apesar de ter falado do situacional, que ele é como se fosse um camaleão, entre os outros perfis, fora esse situacional, que ele representa exatamente isso, de você ficar transpondo de um perfil para o outro, o que eu mais trabalho é a liderança servidora. Eu trabalho muito em cima da liderança servidora. Eu diria que 70% do meu tempo é direcionado à liderança servidora.
a identificar o que as pessoas precisam, como eu posso ajudá-las, como eu posso desenvolvê-las, como que eu melhoro o ambiente. E eu fico muito entre o servidor, o democrático, e vou para aqueles que são mais diretivos, que precisam de uma produtividade maior ou que tem uma situação mais delicada, quando essa situação delicada se apresenta e eu não consigo solucioná-la de cara usando estes perfis que eu já citei, da liderança servidora, por exemplo. Tá? Mas como desenvolver a sua liderança, o seu perfil de liderança? Primeira coisa, inclusive eu falo isso na minha mentoria, é o autoconhecimento. Você precisa compreender os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, fazer a famosa análise SWOT ou análise fofa. Forças, oportunidades, fraquezas e Não, forças e oportunidades, fraquezas e ameaças, que é a tradução da análise SWOT. Nada mais é do que isso. Para que você saiba naquilo que você é bom, naquilo que você não é tão bom, naquilo que você visualiza oportunidades e aquilo que você percebe que pode ser o seu calcanhar de Aquiles, que são as ameaças. Feito isso de uma maneira muito honesta, que é importante salientar, aí sim você começa a entender, eu consigo ir por este caminho, eu consigo ir por este outro caminho. A análise fofa, ela é como se fosse uma formalização daquilo que você é. Você não precisa de alguém fazendo com você, você pode fazer sozinho, mas precisa ser honesto para que você saiba quais são os seus pilares de força, fraqueza, oportunidades e ameaças. Outra coisa é ter flexibilidade. Aprender a adaptar a sua abordagem de acordo com a necessidade. Porque, veja, mesmo que você tenha gostado, por exemplo, do democrático, eu gostei muito do democrático, ele ouve todo mundo, é super sedutor, é super legal. Ou o transformacional, esse sim é muito sedutor, porque, nossa, ele fala com paixão, ele consegue convencer as pessoas. Porém, não é assim o tempo todo. Você não fica ligado nesse modelo o tempo todo. Então, é importante você ter flexibilidade para aprender um pouco de cada perfil. Outra coisa é ouvir a sua equipe, ou melhor, escutar a sua equipe dando oportunidades de feedbacks. Que eles apliquem feedback em você, para ficar bem claro. Não só você aplicar neles, porque você aplicar neles faz parte do trabalho. O líder aplica feedbacks. Mas saber escutar, prestar atenção no que as pessoas dizem sobre o perfil de liderança que você está utilizando. Funciona para eles? Seja específico, faça perguntas que tenham relação com o que você está fazendo, com os comportamentos que você tem emitido, com as coisas que você tem feito, para que você tenha feedbacks que sejam condizentes com o que está acontecendo. Assim você saberá. Isso funciona nessa situação, esse perfil funciona nessa outra situação. Então pergunte aos seus liderados. Ninguém melhor que eles para te munir de informação e respostas concretas sobre como você está fazendo a gestão da sua equipe. E, por último, não menos importante, é você investir em aprendizado. E aí tem várias formas de você investir em aprendizado. Uma delas você já está fazendo, que é ouvir este podcast ou assisti-lo, dependendo da plataforma que você estiver utilizando. Isso já vai criando um pouco de lucidez sobre esses temas e você consegue enxergar um pouco de cada perfil e a sua funcionalidade no dia a dia, dentro da sua própria atividade. Você ter conhecimento que eles existem já é um começo. Mas leituras de livros, participação em cursos, eventos, eventualmente participar de uma mentoria comigo, por exemplo, ou de algum curso que eu tenha. Júlio, está vendendo seu peixe? Sim, estou falando do que eu faço, porque eu sei o quanto isso transforma e ajuda pessoas. Mas você não precisa comprar nada comigo. Você pode buscar no mercado, escolas conceituadas, até escolas internacionais, aquilo que for interessante para você e couber no seu bolso também. O importante é você não parar de se desenvolver. Uma frase que eu costumo dizer com frequência é: o aprendizado é contínuo, seja comigo ou seja com qualquer outra pessoa. É importante que você se mantenha ativo aprendendo, tá? Bem, estamos caminhando para o fim desse episódio e o que eu deixo para você é o seguinte: apesar de ter falado de todos esses tipos de perfis e ter falado para você sobre a liderança servidora, agora eu vou revelar para você
quais são os dois tipos reais de líderes que existem. Se prepara. Só existem dois. A literatura vai trazer todos esses outros que eu falei para você. Mas, na verdade, só existem dois. Que é o líder bonzinho e o bom líder. O líder bonzinho é aquele que quer agradar as pessoas. Não importa o perfil que ele esteja, mas ele é bonzinho. Ele quer sempre agradar. Ele quer sempre ser amado. Ele precisa disso. O problema do líder bonzinho é que ele não desenvolve ninguém. Ele é aquele que fica fazendo microgerenciamento, ele fica em cima das pessoas, ele não discute, ele não discorda, ele nunca entra em contenda com as pessoas. Ou seja, ele sempre vai concordar com o que os outros dizem, mesmo que esteja errado. Ele não consegue ter uma opinião própria. Ele não consegue ouvir as pessoas, aliás, escutá-las e absorver aquilo que seja interessante para o grupo. Não, ele vai ver aquilo que é importante para ele, que é bom para que ele fique bem entre as pessoas, não necessariamente aquilo que é bom para o projeto, aquilo que é bom para alcançar a meta. Ele sempre vai pensar nas pessoas, mas até o momento que seja importante o resultado para ele, do que realmente pensar nas pessoas de fato. Há uma diferença. Quando ele olha para as pessoas, o líder bonzinho, não é que ele quer que as pessoas cresçam e evoluam, ele quer ser amado, ele quer que as pessoas gostem dele. Não é que ele ajuda as pessoas. Esse é o líder bonzinho. Desses aí, é melhor você correr. Não seja um líder bonzinho. E o outro perfil é o bom líder. O bom líder é aquele que vai investir nos seus colaboradores. Ele vai extrair o melhor de cada um. Ele tem potencial de criar novas lideranças, inclusive. Ele é alguém aberto, ele está disposto ao diálogo, ele ensina aquilo que ele sabe, ele delega, ele propõe desafios, ele conversa com a equipe, ele desenvolve pessoas, que é o cerne, é o principal da liderança. O líder, é, o bom líder, ele vai ter sim os seus momentos de desentendimento com a sua equipe, porque ele vai ser questionador, porque ele sempre vai pensar no todo, não só nas pessoas e não só no resultado. Ele vai pensar na união disso tudo. E é isso que eu ensino. Você consegue atribuir a liderança servidora a um líder que seja bom, ou seja, um bom líder, que inclusive consiga fazer gestão de pessoas e gestão de negócios. Isso é um líder de verdade, independente do perfil que ele tenha. Isso é um líder que desenvolve pessoas, se preocupa com elas, pensa no melhor para elas, no melhor ambiente, escuta, tem inteligência emocional, mas também pensa no negócio, no projeto, na meta, no objetivo, como que faz para chegar lá. Certo? Dito isso, caminhamos para o final. Foi um prazer inenarrável estar com você aqui, líder, em mais um dos nossos episódios de podcast. E se você quer dar um passo a mais na sua liderança, aqui embaixo eu vou deixar o link para que você possa dar uma olhadinha no curso sobre feedback ministrado por mim. Lá eu dou passo a passo de como você, mesmo que não tenha começado na liderança ainda, consiga conversar com seu colaborador, que tenha um feedback que seja mais construtivo. Lembrando que bronca não é feedback. No curso eu explico em detalhes isso, de maneira prática para você usar já no dia a dia, tá bom? Dito isso, deixa aqui nos comentários qual desses perfis de liderança você mais se encaixa ou qual deles você ouviu pela primeira vez. Eu vou adorar saber como que você se vê como líder, tá bom? Mais uma vez, foi um prazer inenarrável estar contigo. Forte abraço, até mais, líder. Tchau, tchau.